Olá, meus irmãos, minhas irmãs, seja bem-vindo à TV Católica Oficial. Seja louvado Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje vamos falar um pouco sobre o sentido do Pentecoste e também sobre os dons do Espírito Santo, que também faz parte da nossa vida em Pentecoste. Para entendermos o verdadeiro sentido da solenidade de Pentecoste, precisamos partir do texto bíblico que nos apresenta na narração. Quando chegou o dia de Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e possuíram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia expressasse residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos falaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar a sua própria língua. Essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Essa passagem bíblica apresenta o novo curso da obra de Deus, fundamentada na ressurreição de Cristo, a obra que envolve o homem e a história e o consumo. O Catecismo da Igreja diz que no dia de Pentecoste, no termo das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo completou-se com a fusão do Espírito Santo, que se manifestou, se deu e se comunicou como pessoa divina da sua plenitude. Cristo, Senhor, derrama em profusão o Espírito. Nessa celebração, somos convidados e enviados para professar ao mundo a presença dele, Espírito Santo, e invocamos infusão do Espírito para que renove a face da terra e haja com a mesma intensidade
do acontecimento inicial dos Atos dos Apóstolos sobre a Igreja, sobre todo o povo e nações. Por essa razão, precisamos entender o significado do terceira pessoa da Santíssima Trindade. O termo Espírito traduz o termo hebraico Shuar, que na sua primeira aparição significa sopro a vento. Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, o Espírito e Santo são distribuídos, divididos em divinos comuns em três pessoas divinas, mas juntamente os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica, designam a pessoa inevitável do Espírito Santo. Assim, equívoco possível com os outros empregos dos termos Espírito e Santo. A solenidade de Pentecoste é um fato marcante para toda a Igreja, para os povos, pois nela tem início a razão evangelizadora para que todas as nações e línguas tenham acesso ao Evangelho e à salvação mediante o poder do Espírito Santo de Deus. O Papa Bento XVI fala sobre esse processo de Papa Bento XVI fala sobre esse processo de reunificação dos povos a partir de Pentecostes. Tem início a um processo de reunificação entre as partes das famílias humanas divididas e dispersas. As pessoas muitas vezes reduzidas a indivíduos em competição ou com conflitos entre si, alcançadas pelo Espírito de Cristo, abrem-se a experiência da comunhão que, por preenchê-la,
a ponto de fazer dela um povo, um novo, fazer delas um novo organismo, um novo sujeito. A igreja. Este é o efeito da obra de Deus, a unidade por isso, a unidade e o sinal de reconhecimento. O cartão de visita da igreja no curso da sua história universal, desde o início do dia do Pentecostes. Ela fala todas as línguas. A Igreja Universal precede a igrejas particulares, as quais devem ser conforme sempre com ela, segundo um critério de unidos e universalidade. A igreja nunca permanece prisioneira de confins públicos, raciais ou culturais. Não se pode confundir com o Estado segue com as federações de estados, porque a sua unidade e de outro tipo e expira a atravessar todas as fronteiras humanas. Bento XVI homilia na solenidade de Pentecostes, 23 de maio de 2010. Temos necessidade do Espírito Paráclito no santo temor, Vini, Santi Espírito. Vamos agora falar um pouco sobre os 7 dons do Espírito Santo. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, são 7 dons do Espírito Santo. Encontrados em sua plenitude em Cristo, mas também presente no batismo pela sua participação na vida sobrenatural e do ressuscitado. São eles sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor a Deus. Os 7 dons do Espírito Santo. Os 7 dons. Vamos falar sobre eles. Vamos cada um dos dons do Espírito Santo. Sabedoria.
Este dom como que nos emutece diante das maravilhas de Deus. Ele faz sentido a saborear com docilidade os ministérios de Deus acontecendo-nos uma compreensão não humana dos ministérios e da grandeza divina, e considerando o maior de todos os dons, porque eleva o homem e há uma experiência sobrenatural de Deus, diz ao Senhor: feliz aquele que encontrou a sabedoria. Provérbio, capítulo 3, versículo do 13. Entendimento. O segundo dom do Espírito Santo é o entendimento, também conhecido como o dom da inteligência, e o dom que nos faz penetrar na verdade divina, concedendo-nos um conhecimento que não está limitado ao esforço humano, mas ultrapassa tanto-nos a conhecer a verdade que simplesmente pela razão humana não temos conhecimentos. Outro dons do Espírito Santo é conselho. É o dom que nos faz agir com esperteza e com esperteza e nos faz escapar das astúcias dos nossos inimigos, muitas vezes fazendo-nos escapar os olhos da prudência simplesmente humana, concedendo-nos a maneira certa de proceder diante de algumas situações que poderiam pôr em risco o caminho rumo à salvação. O próximo dom do Espírito Santo é fortaleza. É o dom que nos move e executa, a que nos ensina o conselho, tendo como fidelidade a maior glória de Deus, apesar dos sacrifícios exigidos para isso. É frequentemente encontrado na vida dos mártires, aqueles que, conduzidos
por uma força divina. Deverão a vida por Cristo. Terão a vida por Cristo. Desculpa, gente, pelo erro. Leia mais. Porque deseja o batismo do nosso Espírito Santo? Responda aí nos comentários essa pergunta. A origem da fusão dos dons. Os dons espirituais potencializam o talento humano, a disposição para receber os dons do Espírito. Responda aí se você sabe essas respostas, tá bom? Vamos dar uma oportunidade aqui. Ciência. Outro dom do Espírito Santo. Mais um dom do Espírito Santo. Este dom está ligado intimamente com a providência divina, pois pelo dom de ciência conseguimos ver a mão de Deus nos acontecimentos mais ordinários do cotidiano. Ensinamos a olhar os fatos da vida com o olhar de Deus e característico na vida de alguém, pregadores dos santos doutores e dos direitos espirituais, cuja missão é propagar a fé e conduzir as almas. Outro dom do Espírito Santo é piedade. Vamos falar sobre ele? É o dom que nos faz tratar as coisas de Deus como sagradas e a Ele mesmo, com simplicidade, confiança verdadeira, como um filho deveria tratar o seu pai. A piedade nos ajuda a entender o nosso lugar de filho para com Deus e nos fazer tratá-lo como pai. Outro termo dos 7 dons do Espírito Santo é o temor de Deus. Temor de Deus. Não é um dom que nos faz ter medo de Deus, mas em tudo nos faz quase agradar-lhe, segundo o padre Arinteron. A alma possuída por esse dom que a todos custos destrói
o quanto antes o corpo de pecado, vivendo sempre cercado da modificação de Cristo, de Jesus Cristo, para que também em sua própria carne mortal manifestasse a vida da salvação e característico na vida de todos os cristãos batizados no início de sua caminhada com Jesus Cristo, onde busca modelo a sua vida e acordo com a lei de Deus. A oração em língua é um dom do Espírito Santo, a unção. Quando oramos, o Espírito Santo nos é derramado e deixa-se conduzir pelo Espírito Santo. Existem 2 batismos. Você sabia? A oração em língua é um dom do Espírito Santo, unção. Deixa-la, buscá-la e adquiri-la. Quando oramos, o Espírito Santo nos é derramado, deixa-se conduzir pelo Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Se você não entendeu muito bem que eu li aí, está uma lidinha aí, certo? Nesse texto aí. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, por estar conosco. Deixe seu like, curta aí o vídeo e também assista os nossos próximos vídeos que vêm por aí. Deixe seu like, tá? Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação que você vai receber aí quando tiver um vídeo novo, tá? E compartilhe com seus irmãos para você estar crescendo na evangelização. Então, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no canal se você não é inscrito no nosso canal, tá bom? Um beijo, abraço, fique com Deus, até o próximo. Um bom domingo para você do dia 23 de Pentecoste. Viva Pentecoste! Viva Espírito Santo! Resta por mim. Tchau.